E seguinte, os filhotes são tudo de bom, trazem alegria e agitam toda a casa. Porém, muitos tutores têm dúvidas como alimentar e ensinar a fazer xixi no lugar correto, até mesmo sobre as vacinas que devem ser dadas. Esse vai ser o nosso assunto hoje com a médica veterinária, a Bruna Graff, que vai explicar pra gente porque eles têm dúvidas, né? Tudo bem, Bruna? Boa tarde. Bem, primeiramente, né, muito obrigada pelo convite. Sim, tem muita dúvida e eu tô aqui para ajudar. E até aquela questão, né? Porque eles chegam, aí fazem agitação e bagunça a casa e fica... E aí as pessoas, os tutores ficam, né? E agora? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? E, enfim, fica naquela preocupação toda, né? A primeira dica realmente é marcar uma consulta, né? Porque ali você vai conseguir tirar todas as dúvidas realmente verdadeiras. Porque a primeira fase ali da infância é muito importante para você conseguir educar ele, né? É tão gostosinho, é tão fofinho, a gente quer dormir junto e acaba colocando na nossa cama, na cama do filho, depois não consegue mais tirar, né? Porque querendo ou não, quando ele chega, ele tá naquele chororô, né? Aí você já mantém ele um pouquinho mais perto, mas a gente consegue evitar problemas futuros, né? E comentando pra gente sobre o ambiente, como que deve ser essa preparação, então, para receber esse filhote? Então, para cachorrinho, né, o ideal é você manter um acesso mais restrito, não deixar o ambiente liberado, porque ele vai beber a água dele, vai andar um pouquinho e vai fazer o xixizinho, né? Então, restringe ali um local, garanta que é um local que não vai ficar muito frio, né? Alguns tutores acabam colocando... na lavanderia, então é melhor ter esse cuidado. Se for coloca tapete emborrachado, né, para o animal não ficar úmido. O ideal também, uma dica bem bacana, é já ir colocando às vezes algum item pessoal seu, uma camiseta mais antiga, uma fronha, para ele sentir o cheirinho, não precisar ficar pedindo para sair. Às vezes aqueles relógios antigos que fazem um barulho, sabe, de tic-tac, também ajuda bastante eles a ficar calmos, sabe, no ambiente. E para gato também tentar manter mais restrito. Eles já aprendem mais fácil a usar a caixinha, né? Mas também verificar assim no ambiente coisinhas mais perigosas que eles possam estar comendo, porque eles roem tudo, né? Sim. Então rói ali um fio elétrico, já tem um probleminha. Então cuidar, né? Igual criança. Olha o ambiente todo e daí é só alegria. É exatamente isso que eu ia te falar, porque eles são igual criança. Eu lembro quando eu recebi o meu baby caramelo, é um shih tzu. Nossa, e aprontava, e fazia isso, e fazia aquilo, e o chororó também à noite. Então, esses cuidados que às vezes as pessoas ficam, às vezes deixam um rádio ligado, que ajuda. Sim, essa questão do relógio também eu fui aprender depois, e faz toda a diferença também, né? Sim, faz, eles se sentem acolhidos porque eles são de uma ninhada, né? Então, eles sentem essa falta, ainda mais se pegou muito precocemente, o que não é indicado, né? Aí é bom ter essas dicas. E no consultório a gente consegue estar avaliando e explicando um pouquinho melhor. Às vezes o tutor acha que ele é muito ansioso, que ele tá chorando demais e às vezes é normal, né? E a gente consegue tranquilizar. Às vezes tá achando que tá fazendo arte demais, mas tem que lembrar que é como se fosse uma criança, né? Sim, que é totalmente normal. A arte vai até 1 ano, tá? Eu sempre falo para os meus pacientes lá, eu falo, ó... Pegou, aguenta que até 1 ano bagunça garantida. E sobre essa questão de ensinar a fazer o xixi no lugar correto. Como você falou, os gatos são mais fáceis, mas no caso dos filhotes de cães, como que funciona para trazer? Porque acho que essa é uma coisa que os tutores ficam, tá, eu quero que ele faz xixi aqui, no jornalzinho, no papelzinho. Como que tem que ser, Bruna? É bem difícil, tá? Não vou falar que é fácil, que existe uma fórmula, porque não existe. Então, geralmente, o que ajuda muito é jornal, se você comprou o animal, né? Em canil, geralmente no canil eles usam jornal, então em casa mais fácil a adaptação. Coloca um jornalzinho, coloca um tapete higiênico, existem indutores, né? Que é o pipi pode, pipi não pode, eles auxiliam, só que o principal fator é o responsável, ele tem que estar ali junto. E é bem rapidinho, tá? Às vezes ali é 15 minutinhos. Bebeu água, 15 minutinhos ele vai fazer o xixi. Já fica ali meio por cima. E o reforço positivo, tá? Nunca fazer
o reforço negativo, que é infelizmente, alguns acabam fazendo, né? De fazer cheirar o xixi, de brigar, isso não funciona, ele não entende. E ele passa até, às vezes, até a coprofagia, que é o ato do cão comer, né, as fezes. Então, educar ele da seguinte: fez o xixizinho? Dá um petisco, agrada, né? Ele vai entendendo aos poucos, mas precisa da presença ativa do responsável. E eu lembro que a gente acha, né, eu não sei como que é para as outras raças, mas no caso do meu foi tão fácil, eu acho que em uma semaninha, 2 semaninhas, eu lembro, pituquinho, bolinha de pelo, deixava o jornalzinho lá, colocava, ele ficava meio perdidinho, eu pegava ele, colocava dentro do jornalzinho, pronto, já fazia, já agradava e foi fácil. Eu fiquei até pensando depois, nossa, eu achei que ia demorar tanto para eles aprender e aprendi fácil. Um pouco essa dedicação que você tinha ali, de estar ali perto, só de estar ali e agradar na hora, já funcionou, né? E eu vou te dizer, eu tenho 3 shih tzus. Nenhum soube fazer xixi no lugar certo. Olha. Precisou ali adestrar, né? Tudo certinho, porque eu mesma na correria nunca consegui. Sim. Então, eu acho que não é da raça, não. Acho que é da dedicação do responsável. Falei, não, você vai aprender a fazer certinho e aprendeu bonitinho. E um tempo depois, ele demorou, quando eu ia para os passeios, a ele fazer fora de casa. Agora que ele está adulto, enfim, que ele faz fora, quando ia nos passeios. Mas teve um bom tempo que ele não fazia. Só chegava em casa do passeio e ia lá no jornalzinho e fazia. O bom é conseguir os dois, né? Porque às vezes uns vão segurando ali para o passeio e acaba tendo problema urinário e uns só fazem dentro. E daí é aquela coisa, né? É melhor um pouquinho de cada. E a questão da vacinação, já que a gente falou dos passeios, precisa ter um cuidado, porque às vezes, já pega o filhotinho, já quer levar para passear, isso tem que ter um cuidado do esquema de vacinação, né? Sim, muito cuidado. Hoje, segundo as diretrizes internacionais, a veterinária ela está indo para um caminho personalizado, né, individual, porque depende muito é muito individual, tá? Mas, claro, existe um beabá que a gente segue, que são pelo menos 4 doses de vacina múltipla, sempre priorizar por serem as vacinações de vacina importada, feita por um veterinário. O ideal é fazer uma consulta, conversar, porque já aconteceu mesmo de vir para mim, veio para vacina e conversando, eu trouxe porque ele já estava com uma diarreia, alguma coisa, aí a pessoa acha que vai auxiliar, então não pode, o animal tem que estar sadio, muito bem, para iniciar o protocolo. Inicia o protocolo em cães com 45 dias, gato com 60. E 4 doses para cães e 2 para o gato. E também, por isso que eu falo que é muito individual, né? Mas o mais importante que eu quero deixar assim, que deveria estar no outdoor, a vacinação é anual, tá? Alguns fazem o protocolo, terminou, porque é um pouco oneroso, mas muito menos do que tratar uma parvovirose, por exemplo, que se você me permite, né? Sim. A cada 10 animais, né? Um animal de rua tem parvovirose. E é um vírus que fica no ambiente por 1 ano. Sim. Tá? Então, só de você levar o teu animalzinho, fazer o xixizinho fora ali de casa, no ambiente, vai pegar. Já vai estar correndo risco. Isso. Então, é muito importante. Então, às vezes eles chegam lá, tá com parvo, daí, é vacinado? Sim, é vacinado. Mas aí você vai ver, foi só o primeiro protocolo. Mas não, gente, é anual, uma vez por ano, tem que estar realizando. Tem que ter esses cuidados. Bruna, Isso. quero te agradecer pela sua participação. Imagina. Passa rápido aqui, daqui uns dias vamos fazer de novo mais um assunto de esquema de filhotes, enfim, que esse assunto sempre rende. Obrigada, Sim, viu? imagina. Gente,